Nós queremos compartilhar um pouquinho essa noite, essa tarde, né, a respeito daquilo que é a justiça, né, e a respeito daquilo que também é a esperança. Porque todo mundo que espera uma justiça, porque tem uma esperança de um dia isso vir a acontecer. Amém? E quando eu estava escrevendo, meditando a respeito dessa palavra, eu escrevi uma introdução que eu gostaria de ler nesse momento. Quando nós olhamos o cenário do nosso país, é assustador. Escândalos, mais escândalos, presídios, hospitais lotados, pessoas morando em condições subhumanas, falta de emprego, educação e respeito ao ser humano. Vivemos em um tempo que roubar não é mais escândalo, porque afinal todo mundo rouba. Cada vez mais temos experimentado coisas absurdas na nossa sociedade. E por outro lado, eu me lembro de uma música há muito tempo, na época do Mário Covas, que falava que para mudar era só voltar no Mário Covas, que aí nós teríamos o direito de viver. Isso é da época lá do Bruno, né? O direito de viver no país do nosso sonho, né? Ou então as músicas mais novas que a gente escuta aí, que o Brasil quer crescer, ou que a gente quer você, né? Teve na última eleição. E sempre pessoas trazendo promessas ou soluções para a nossa nação. Mas quando a gente para pensar de uma forma clara, o que podia acontecer já aconteceu. O mal que temíamos nos sobreveio. E onde está a solução para tudo isso? A nação clama por uma mudança e por uma renovação. Mas o fato é que as coisas tendem a ficar cada vez pior. Especialistas dizem que a crise é apenas o início de um longo período, em vários anos, para que a gente possa se recompor. Nesse contexto surgem inúmeras perguntas. Aonde está Deus? Será que Ele realmente se importa com o ser humano? Por que Ele permite tantas desigualdades? Por que morre tanta gente inocente? Tantas crianças morrem sem ao menos ter idade para responder por si. E nós nos perguntamos, aonde está a solução? Nós estamos entrando em mais um ano, onde nós vamos viver agora um cenário político, onde várias pessoas vão apresentar propostas que vão salvar as pessoas, né? Mas na verdade, eu quero que a gente medite um pouco lá em Mateus 24, que retrata um pouco daquilo que haveria de acontecer e que nós temos experimentado de uma forma amarga nos dias de hoje. Abram lá em Mateus 24. Tendo Jesus saindo do templo, ia se retirando, e quando se aproximaram deles os discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele porém lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, ou seja, que não seja derribada. Versículo 4. E eles lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos surgirão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores. Vede e não vos assusteis, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados em toda a nação por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar
a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele que, porém, perseverar até o fim, será salvo, e será pregado o Evangelho do Reino para todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Eu quero trazer reflexão essa noite a respeito da realidade que nós nos encontramos hoje como país, como pessoa, como sociedade. Nunca se falou tanto em direito, nunca falou tanto de conquista, mas na verdade, quando a gente começa a avaliar um quadro geral, a gente vê que nós estamos, como pessoas, como comunidade, nós estamos nos afundando a cada dia mais. Porque nunca se ouviu falar em tantas guerras, em tantos conflitos, em filhos contra pais, pais contra os filhos, em tanta corrupção. E as pessoas falam, olha, quem não faz nada errado? Então a gente está vivendo um tempo onde aquilo que antigamente era levado muito a sério, agora se tornou algo normal. E a tentativa, e o empenho do inimigo para com a vida do ser humano, da humanidade, é tentar realmente trazer isso como se fosse algo normal. E às vezes as pessoas, esses dias um irmão falou assim, que ele orava para que Deus convertesse o coração de todas as pessoas ruins. Eu falei, olha, isso também seria muito bonito, muito bom, mas a verdade é que cada dia as pessoas se tornarão piores, porque a Bíblia fala que seria necessário que todas essas coisas acontecessem para que se cumprisse a profecia e para que aquilo que foi proposto por Deus acontecesse. E ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, no meio disso tudo, aonde está Deus? Quando a gente começa a pensar, nós já vimos por várias vezes as pessoas dizerem, num momento como esse, olhar para cima e falar assim, o sol já se foi. Mas na verdade, quando a gente começa a pensar, é um jeito equivocado de se dizer, porque o sol não sai do seu lugar. Quem sai do lugar? É a terra que faz a sua rotação e se afasta do sol naquele momento. E a Bíblia diz que Deus, Ele é o sol da justiça. Então muitas pessoas perguntam por que Deus virou as costas para a humanidade. Por que Deus virou as costas para mim, ou por que Deus não quer me responder mais? E aí eu respondo essa pergunta fazendo o seguinte questionamento: será que Deus que se afastou do homem, ou o homem que tem se afastado de Deus? A Bíblia fala que Deus é um Deus que não muda, que céus e terras poderão passar, mas as palavras de Deus não passarão. Então a cada dia a humanidade tem se distanciado mais de Deus. Como que ela tem se distanciado mais de Deus, se nós vivemos em um país onde as pessoas se dizem cristãs, onde a maioria das pessoas, quase que na sua totalidade, acreditam em Deus? Porque na verdade nós temos falado de um Deus, mas nós não temos vivido esse Deus como sociedade. Porque o Deus, como a gente compartilhou esses dias para trás, ele tem que ser vivido nas nossas vidas. Então nós vivemos uma sociedade onde Deus, Ele está em todos os nossos pedidos de oração, mas nem sempre Ele está nas nossas atitudes. E para Deus estar perto de nós, iluminando e conduzindo os nossos passos, Ele não deve ser simplesmente aquele que está nas nossas orações ou pedidos, mas Ele tem que estar na nossa vida e na forma de nós conduzirmos os nossos passos. Amém? E quando a gente olha, a gente busca então uma solução. Qual seria a solução para essa nação? Qual seria a solução para a humanidade? Qual seria a saída para cada um de nós? Na verdade, quando a Bíblia fala a respeito do resgate, vem buscar e salvar aquele que se havia perdido, existem pessoas que elas vão se perder, porque o seu coração se tornou insensível àquilo que é a vontade de Deus. Porque as pessoas se distanciaram tanto da presença do sol da justiça, que eles não vão retomar a intimidade com Deus, por mais que sofram as mais duras penas. Então, para quem que a vida vai melhorar? Fala assim, para aqueles que se aproximam de Deus. E
E aí você vai me perguntar, então você quer dizer que não adianta a gente orar pela nossa nação? Adianta. Mas a solução, ela chega para aqueles que se voltam a Deus. Amém? O filho pródigo, ele foi um retrato bem assim ilustrado a respeito dessa volta para com Deus. Assim como eu disse, o sol não sai do lugar. O sol permanece no lugar onde está. E quando ela faz o seu giro, ela volta a ser iluminada novamente por esse sol. O filho pródigo, ele não foi impedido de sair da casa do pai. Mas o pai sempre o esperou de braços abertos. E quando aquele filho voltou, o que aconteceu? Um grande banquete. Então a vida e a solução, ela chega individualmente para cada um, na medida que ele conhece o amor de Deus. E como é que as pessoas vão ter essa esperança? Aquilo que a gente temia, enfermidades, desemprego, violência, tudo isso está acontecendo no nosso dia. A gente tem até que optar muitas vezes em assistir menos notícias, porque senão a gente fica atemorizado, fica com medo de dormir, fica com medo de pegar na mão de alguém, porque tudo tem uma consequência nos dias de hoje. Mas na verdade, o sol da justiça, ele continua a brilhar. E ele começa a brilhar nos corações daquelas pessoas que se aproximam dele novamente. E é isso o papel desse evangelho. Nós somos a esperança para essa nação. Amém? A esperança não está no PT, não está no PMDB, não está no P... nada. A esperança está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí eu te falo para você pensar de uma outra forma. Então, mesmo as pessoas se afastando de Deus, Deus ainda continua sendo Deus. Mesmo as pessoas fazendo tudo o que faz, o Senhor ainda não os destruiu, porque Deus ama a cada um de nós. É o contrário. Quando as pessoas perguntarem por que Deus permite isso, por que Deus não se relaciona mais com o homem? É o contrário. Porque o homem se afastou de Deus através das suas atitudes e do seu comportamento. A nação clama por uma renovação, mas como eu disse, a tendência é piorar. Mas mesmo numa situação onde as coisas vão piorar, eu quero dizer que para aqueles que não se afastarem de Deus, a nossa luz vai ser a cada dia mais brilhante. E as pessoas vão ver que o sol da justiça está clareando os nossos caminhos. Amém? Amém. E ele diz lá em Mateus que é necessário que tudo isso aconteça. Eu disse para esse irmão, seria uma oração muito boa. Ninguém mais praticar as coisas ruins, mas na verdade surgirão homens maus, surgirão pessoas carrascas, surgirão pessoas invejosas, mas surgirão também aqueles que não vão se dobrar perante a pressão e as tentações do mundo. A gente fala muito a respeito de colocar pessoas de Deus em determinados lugares, né? Mas a gente não para pensar que muitas vezes Deus quer pegar pessoas em determinados lugares e usar as nossas vidas para transformar a vida daquelas pessoas. A Bíblia diz, lá em Salmo 33:12, diz o seguinte: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Será que a nossa nação, o Deus dessa nação, é o nosso Deus? Agora eu vou mais específico para você. Será que na sua vida, o seu Deus, Ele é o sol da justiça? Ou muitas vezes, a gente fala que aceita esse Deus, mas na nossa vida, Ele não tem sido a nossa luz. Deus quer voltar a se relacionar com o homem. Eu creio que Deus quer levantar um tempo de restauração sobre a nossa terra. E Deus espera de cada um de nós que nós possamos ser pessoas próximas da tua presença. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 19. Vamos ler a partir do 18. A Bíblia fala a respeito das cidades de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala que Deus enviou 2 anjos para que pudesse levar a mensagem àquela cidade, que ela seria destruída. E aqui
aqueles homens que moravam ali naquela cidade, eles estavam tão corrompidos, que essa corrupção humana chegou até a Deus como algo que irritou a Deus, como algo que não agradou o coração de Deus. E quando esses homens chegaram à casa de Ló, os homens daquela cidade, eles quiseram ter relações com os enviados de Deus. Quando a Bíblia fala conhecer, estava falando no sentido de ter relações. Quando falava que ele conheceu a sua esposa, ou ela conheceu o seu marido. Interessante que aqueles homens batiam na porta e falavam assim: deixa-nos conhecer esses homens, porque eles eram muito bonitos. O pecado ali era tanto que nem os homens de Deus naquela cidade foram recebidos com respeito, porque os homens moradores de Sodoma e Gomorra queriam ter relações com eles. Chegou ao ponto de Ló falar assim: olha, eu vou colocar para fora minha filha, vocês fiquem com elas, mas esses aqui não, eles são de Deus. Mas eles não quiseram as mulheres, porque eles queriam ter relações com aqueles homens. Mas quando os anjos do Senhor, esses homens de Deus enviados, eles foram falar para Ló que destruiria a cidade, Ló ainda foi falar para Abraão. Abraão ainda fez algumas perguntas para esses homens. E lá no capítulo 18, do versículo 23, disse assim: e aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura na cidade, destruirás ainda assim e pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela encontram? Longe de ti fazeres tal mal, matares o justo com o ímpio, como se fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então o Senhor disse: se eu achar em Sodoma e Gomorra justos dentro da cidade, pouparei toda a cidade por amor a eles. E disse Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. Quando ele começou a perguntar para o Senhor, ele falou assim: escuta, a cidade vai ser destruída se tiver 50 pessoas honestas e justas naquela cidade? Ele falou assim: de forma alguma. Se eu encontrar ali 50 pessoas justas, eu não destruo a cidade. Ele falou assim: eu vou me atrever a perguntar de novo. E se tiver 45 pessoas? Não, 45 pessoas, eu também não vou destruir a cidade. Mas não havia 45 pessoas justas. E ele foi diminuindo cada vez mais. Aí, versículo 32, chegou a 10 pessoas. E ele falou: Senhor, e se tiver 10 pessoas justas naquela cidade, o Senhor também vai destruir a cidade? Ele falou: não. Se tiver pelo menos 10 pessoas, eu não destruirei a cidade. Sabe o que aconteceu? Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para seu lugar. Irmãos, numa cidade com a população considerada muito, não havia 10 justos sobre aquela terra. E aquela terra, então agora seria destruída, porque não havia justos sobre a terra. E eu fiquei pensando, com tudo aquilo que Deus se indignou naquela época, são as mesmas coisas que têm acontecido nos dias de hoje, de uma forma mais agravante, de uma forma mais séria e numa quantidade muito maior. Mas você sabe o que é que vai trazer a misericórdia de Deus sobre a nossa nação? São as pessoas que são a esperança de restauração. E quem são essas pessoas? Fala assim: sou eu.
Então você sabe aonde que as coisas vão começar a mudar? A partir da minha e da sua vida. Porque se aquela cidade tivesse 10 pessoas justas, aquela cidade não seria destruída. E eu quero te falar uma coisa, que eu e você somos a esperança para essa nação. Nós somos a esperança para as pessoas que estão à nossa volta. Nós somos a esperança para os nossos familiares. Nós somos a esperança para aqueles que estão perdidos. Mas nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Amém? Amém. Quando ele olhou e falou assim: Senhor, se tiver 10 pessoas, o Senhor destrói a cidade? Ele falou: não, por 10 pessoas eu vou poupar toda a cidade. Interessante que em 67, quando eles começaram as escavações e eles descobriram próximo ao Mar Morto a cidade de Sodoma e Gomorra. Há 50 anos atrás, outro pesquisador tinha descoberto, mas eles ainda não tinham condições para financiar as escavações e descobrir aquela terra onde estava Sodoma e Gomorra. E aí em 67 eles conseguiram, e eles chegaram à conclusão que essa cidade de fato existiu. Thomas foi aquele que iniciou essas escavações, e ele encontrou lá ossadas de pessoas, ele encontrou lá uma cidade totalmente afundada, ele encontrou estruturas de uma cidade, de cidades de Sodoma e Gomorra, próximo ali ao lugar onde é muito sal, um lugar próximo ao Mediterrâneo. E aquilo lá comprova que de fato a palavra do Senhor se cumpriu. Aquela cidade, segundo os historiadores, ela era muito rica, em petróleo, e provavelmente por ali havia também um vulcão, aonde quando houve esse momento dessa destruição, aquela cidade foi destruída com enxofre, com fogo, e realmente os fatos científicos comprovam aquilo que os fatos bíblicos diz a respeito dessa cidade. Interessante que também eles chegaram a uma conclusão que provavelmente as pessoas daquela cidade, muitas delas morreram tentando sair da cidade, pelo jeito que foram encontrados os seus restos, seus ossados e as situações de cada coisa. Então eles chegaram à conclusão que foi uma cidade que as pessoas tentaram fugir às pressas. O fato é, as pessoas estudam e confirmam que a Bíblia é um livro confiável, porque é a palavra revelada daquilo que é a palavra, daquilo que são os acontecimentos históricos na época e na criação de toda a terra, naquilo que é a vontade de Deus, o plano de Deus para a vida de cada ser humano. E aí, quando a gente vê o significado no hebraico, Sodoma, que quer dizer queimado, e Gomorra, que quer dizer enterrado, a gente vê que uma cidade inteira foi destruída, porque não havia justos. E essa noite eu quero te fazer uma pergunta. Será que você tem entendido de fato aonde está melhor para essa nação? Será que você tem entendido de fato que Deus te levantou para ser a esperança para aqueles que não têm mais esperança? Será que quando você caminha pelas ruas, você simplesmente consegue apontar todas as destruições, tem muitas pessoas que sabem dar informação de tudo quanto são coisas ruins, mas não entendem que Ele é a pessoa colocada por Deus para trazer solução sobre os problemas. Nós somos a esperança para essa nação. E uma coisa mais interessante, não é para você se achar que você é o Todo-Poderoso, que você é o único, mas para você parar para pensar que na sua família muitas coisas podem ser poupadas simplesmente porque existe um justo naquele lugar, e esse justo é você. Amém? Você já parou para pensar que às vezes no seu trabalho uma tragédia poderia vir a acontecer, e aí de repente quando Deus olha para aquele lugar e Ele pensa assim: bom, lá está o Cláudio, lá está o Marcos, lá está o Bruno, e eu vou poupar aquele lugar. Quando você parar para pensar, e às vezes as pessoas falam assim: é porque Deus me livrou, porque a hora que eu saí daquele lugar aconteceu uma tragédia. Mas você já parou para pensar que às vezes não aconteceu muitas tragédias porque você estava lá? Às vezes a pessoa fala assim: olha, o avião
balançou, mas ele não caiu. E aí você parar para pensar e falar assim: é porque a mão de Deus estava estendida sobre a minha vida, e a bênção que estava sobre mim alcançou todas aquelas pessoas. Você é a esperança para essa nação. Amém? É por isso que nós não devemos ficar buscando esperança em outro lugar, achando que as coisas vão melhorar. Irmãos, não vai melhorar. Ah, mas o senhor está sendo muito pessimista. Não, eu estou dizendo que a própria Bíblia diz que é necessário que essas coisas aconteçam. Mas é nesse momento que se levantam aqueles que são de Deus. Amém? É nesse momento que se levantam aqueles que são a esperança para aqueles que estão perdidos. Mas você precisa ter essa consciência. Então, quando você estiver num lugar onde as coisas estiverem complicadas, eu quero te falar uma coisa: talvez não é a hora de você sair de lá. Eu vou sair de lá porque eu sou ungido de Deus. E eu vou te falar uma coisa: lá está tudo arruinado. Então deixa eu te falar uma coisa: as paredes não vão cair, porque você está lá. E se cair, Deus vai te colocar para levantar essas estruturas, porque você é a esperança naquele lugar. Amém? Muitas pessoas querendo sair do casamento, porque diz assim: esse casamento vai me matar. Então morre dentro desse casamento, porque talvez você morrendo vai produzir naquela família restauração. Tem gente querendo às vezes se eximir das dificuldades. Fala: olha, eu vou te falar uma coisa, o mundo está perdido, mas eu sou a solução para o mundo. Você é a solução para o mundo, porque o Senhor tem levantado pessoas justas e que levam esperança aonde não tem esperança. Amém? Sua família pode ser salva, porque você é a esperança na sua família. Amém? A empresa que você está pode recuperar e se tornar uma empresa muito mais próspera. Sabe por quê? Porque você está lá. Amém? Quem crê dessa forma? Irmãos, eu não estou querendo criar pessoas aqui soberbas, prepotentes, que acham que levanta a mão e Deus para tudo, como a gente vê muitos. Hoje Deus vai parar o céu, se possível, para te abençoar. Não, nada dessas frases, que nem motivacional é outro tipo de nome que eu não posso usar aqui. Hoje a sua bênção não é nada disso, mas é você ter a consciência que se você está no barco, ele não vai afundar, porque você é esperança para aqueles que já te entregaram os povos. Amém? É o seu amigo que muitas vezes você vai encontrar com ele e ele estava à beira da morte, ou às vezes pedindo a morte, mas ele viu que o sol da justiça brilhava na sua vida e ele se aproximou de você, e a partir desse momento a vida dele nunca mais foi a mesma. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A esperança para essa nação é Cristo Jesus. E quando ele olha para essa nação, ele vai olhar quem são os justos, quem são aqueles que têm levado esperança para a vida de cada um. Se Deus olhar para onde você mora, no meio onde você vive, eu quero te falar uma coisa: ele vai encontrar algum justo? Se ele olhar no lugar onde você trabalha, ele vai encontrar alguém justo? Fala assim: Pai, em nome de Jesus, porque eu estou lá. Amém? Não é o sol da justiça que se afasta do homem, mas é o homem que se afasta do sol da justiça. Não é Deus que para de abençoar o homem, porque a Bíblia diz que até as bênçãos do Senhor nos acompanharão. É o homem que toma decisões que te levam a parar de experimentar o que Deus tem na sua vida. Amém? Eu quero trazer essa reflexão essa noite. Eu quero que nós possamos entender que nós precisamos sair daqui essa noite com o coração cheio de esperança. A gente encontra muitas pessoas dizendo que estão desanimadas. Ah, eu estou desanimado. Por quê? Eu não escuto mais Deus. Eu estou sentindo tão longe de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa: talvez hoje é o momento de você voltar, fazer o giro e voltar a estar próximo do sol da justiça. Talvez hoje é o momento de você realmente se sentir aquecido por essa luz tão intensa
capaz de gerar ânimo sobre a sua vida. Talvez hoje é uma noite de reconciliação para a sua vida. E o filho pródigo, ele não deixou de ser filho, mas ele se tornou um filho distante. Talvez na sua vida você não deixou de ser filho de Deus, mas às vezes você tem estado distante. E eu quero te falar que o Senhor quer te aquecer de novo esse dia. O Senhor quer encher o seu coração de fervor. E o Senhor quer trazer novamente sobre a sua vida o seu brilho. Ele é o sol da justiça. Amém? Sabe o que aconteceu quando o filho pródigo voltou? Houve um momento de muita festa, de muito banquete, de muita alegria. E eu quero te falar que hoje é um dia de banquete. E antes da gente continuar, eu quero orar por algumas pessoas. Às vezes você se encontra, como a gente descreveu aqui, e tudo que o seu olhar tem conseguido ver está difícil, o mundo está complicado, Deus não está falando mais, as coisas andam de mal a pior. Mas eu quero te falar uma coisa, para você, as coisas tendem a melhorar, se você se aproximar de Deus. E eu quero orar essa noite. Talvez, você como filho pródigo, não deixou de ser filho, mas você se distanciou de Deus. Eu quero te falar que hoje é uma noite de reconciliação. E eu quero orar pela sua vida. Irmãos, quando sai a luz, se dá espaço para a escuridão. Quando a gente se afasta da luz, naturalmente a escuridão vem. E na escuridão, só abismo, tristeza e separação de Deus. A Bíblia fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero te falar uma coisa, quando nós vivíamos sem esperança, Jesus se tornou a nossa esperança, através do sacrifício